Ei, Nerdola, beleza? Como é que você tá, rapaz? Tá tudo tranquilo? Como é que tá você? Como é que tá sua família? Tá tudo bem? Que maravilha, rapaz, que beleza. Seja bem-vindo ao canal Ei Nerdola, aqui quem fala é o PJ e vamos dar continuidade à nossa saga completa do anime Yu Yu Hakusho. No vídeo de hoje vamos ver o episódio 16 e 17, beleza? Vamos lá comigo? Bora! Fala galera, no episódio anterior nós vimos a luta do Kurama com o Genbu, que foi uma ótima luta, que pudemos aprender mais sobre o Kurama. E nesses dois episódios é a luta do Kuwabara. Então já continua bem ali logo depois da luta do Kurama, eles conversando, tal, eles falando um pouco sobre como foi um sufoco aquela luta e tal. Até o Kuwabara faz alguns comentários de que ele quer lutar, que ele treinou, que ele tá mais forte, e ele mostra a Leiken, ele puxa a espada espiritual, que é a Leiken, e ele até mostra que ele treinou e ele consegue fazer ela bem longa, assim, ficar parecendo uma lança, não apenas uma espada. E isso vai ser importante para a continuidade dos episódios, beleza? Só que aí se escuta um rosnado, assim, um urro bem grande que treme tudo, que é o Byaku, galera, é o próximo inimigo deles. Então, ao escutar aquele urro tão grande, tão forte, que fez tudo tremer, eles correm para a próxima sala, vamos dizer assim. E antes de chegar na sala, eles já encontram com o Byaku, galera, que é um gato grandão assim, forte, que tem uma aparência bem assustadora. E até no momento lá, o Yusuke quer lutar, o Riei também sinaliza que quer lutar, mas o Kuwabara, ele é machão, ele é forte e ele fala, não é minha vez. Até o Yusuke faz uma piada de que o Kuwabara estava tremendo. E o Kuwabara desconversa e tudo, mas mesmo com medo, realmente, ele estava com medo, mostra até as pernas dele tremendo, mas ele é corajoso, galera, e ele quer ir, e ele vai lutar com o Byaku. E quando chega lá, frente a frente com o Byaku fica diminuindo eles, o Byaku até reconhece o Kurama e o Riei, já que eles são do mundo espiritual, e ele fica diminuindo o Yusuke e o Kuwabara, que eles são meros seres humanos. Então o Byaku fica lá desdenhando do Kuwabara e tal, zombando dele. E ele acha o Kuwabara tão fraco que ele puxa uns pelos assim da cabeça e ele sopra. Quando ele sopra, os pelos se transformam em quatro cachorros horríveis, que são os cachorrinhos lá do Byaku. E os cachorros vão logo pra cima do Kuwabara e eles dão um pau no Kuwabara, galera. Eles começam a arranhar o Kuwabara, atacam o Kuwabara de todo lado, de todo jeito. O Kuwabara apanha bastante. Isso deixa o Yusuke e os outros muito preocupados com ele. Mas o Kuwabara, ele é orgulhoso, ele não dá o braço a torcer não. E ele fica lá tentando, até que o Yusuke fala uma coisa pra ele, e o Yusuke fala, Kuwabara, eu consigo derrotá-los usando o meu golpe. E eu posso matar todos de uma vez, mas você precisa vir pra cá. Porque antes o Byaku tinha dado outro grito que quebrou o caminho. Ficou só um caminhozinho de nada assim no meio, que dava para passar praticamente uma pessoa apenas. E o Yusuke queria que o Kuwabara voltasse por aquele caminho para que ele pudesse soltar o golpe de uma vez e derrotar os quatro cachorros. Isso deu uma ideia para o Kuwabara, então ele começa a voltar correndo. O Byaku até pensa que ele desistiu, zomba dele e tudo, mas o Kuwabara teve uma ótima ideia, que ele voltou por aquele caminho estreito que ficou depois do grito do Byaku, e lá ele solta a Leiken dele, só que a Leiken longa, como se fosse uma vara longa. E a Leiken começa a pegar um por um dos cachorros que eles ficaram alinhados por causa do caminho. Então entra pela boca, sai pelo fundo. Entra pela boca e sai pelo fundo dos quatro cachorros. E nessa todo mundo fica feliz, animado lá. Que até o Riei tinha falado antes que o Kuwabara era burro, não tinha nem como ele ter alguma boa ideia. Mas ele teve. E o Kuwabara fica lá grandão, tá? Olha só o que eu fiz e tudo. Só que aí o Byaku fala que os cachorros dele não são facilmente derrotados. Então os cachorros começam a ir para cima do Kuwabara, mesmo eles estando espetados pela espada do Kuwabara, a Leiken. Só que o Kuwabara tem uma ótima ideia nesse momento, que ele corre meio com medo, e ele dá uma volta assim na torre, e ele consegue travar a Leiken, e os cachorros ficam presos lá na torre, presos pela espada espiritual lá do Kuwabara. E aí o Kuwabara fica grandão, né, galera? Pô, ele conseguiu se livrar lá dos cachorros mesmo depois de apanhar muito. Aí o Kuwabara volta
para onde ele estava para continuar a luta com o Byakko. Só que agora o Byakko ele desce, ele pula lá de onde ele estava, que ele estava no local mais alto, e quando ele fica frente a frente com o Quabra realmente vê o real tamanho do Byakko, e ele é grandão assim, forte. E aí vai começar a luta de verdade. E aí o Byakko, galera, desce assim no veneno, porque o Quabra venceu os cachorros dele. E aí o Quabra puxa a Lichen e dá 2 bons ataques no Byakko. E ele até pensa que conseguiu fazer alguma coisa, mas na verdade o Byakko começou a sugar a energia espiritual do Quabra e ele começou a crescer de tamanho, ele foi ficando grandão, ele já era enorme, o Yusuke tinha falado que ele tinha uns 3 metros de altura e ele foi ficando maior, galera, ele foi crescendo mais porque ele tem essa habilidade de sugar a energia espiritual das pessoas. Então, a espada do Quabra é feita de energia espiritual. Então ele começou a sugar toda a energia lá e ficou grandão. E o Quabra, pelo contrário, foi ficando mais cansado. Até a Lichen dele foi ficando pequenininha, de um tamanho menor, porque ele estava ficando sem energia. E assim acaba o episódio 16, com o Byakko com a energia toda amarela lá, ele sugando a energia do Quabra. E o Quabra numa situação muito difícil, ficando muito cansado e sem energia para lutar com o Byakko. E assim termina o episódio 16, vamos direto para o episódio 17. Então o Quabra tá naquela situação em desvantagem e tudo, e o Byakko lá grandão, só que o Quabra ele não desiste, ele puxa a energia, faz outra Lichen maior e parte para o ataque. Só que o que acontece? O Byakko continua sugando a energia dele. Até o Quabra é criticado lá pelo Kurama, o Riei, pelo Yusuke, porque é como se ele não tivesse percebido. Mas nesse momento o Quabra ele percebe. Só que o que acontece? O Byakko ele parou de crescer de tamanho, ele começou a crescer para os lados. Ele não ficou mais alto ou mais forte, ele foi ficando todo rechonchudo, todo gordinho. Então aquela energia que ele estava pegando do Quabra não estava servindo para ele crescer de tamanho. Ele permanecia do mesmo tamanho, mas ficava só mais gordinho. Até o Riei zomba do Quabra dizendo que ele não conseguiria perceber. Mas o Quabra percebe e ele continua a atacar mais ainda. Então quem está observando não consegue entender. Mas aí chega um momento que o Byakko está tão gordinho assim, que ele começa a sentir dores. Aí o Quabra disse, agora vai dar certo o meu plano. E o Byakko começa a tremer assim, sentir dores, até o momento, galera, que ele meio que explode. E o Quabra até comemora, dizendo, é isso que dá você comer demais. E ainda mais pegar a energia de um bad boy como eu. Aí quando o Byakko explode, ele meio que some, parece algo quebrando, como se ele tivesse caído. E aí os 3 que estavam observando, né, o Riei, o Kurama e o Yusuke vão lá até o Quabra, tal, começam a conversar, zombam um pouco dele, mas felizes porque ele tinha vencido. Só que eles estavam enganados, galera. De repente se escuta o urro de novo do Byakko e a voz dele falando. E o Byakko fala, vocês são fortes, né? Então vocês vão conseguir entrar na minha sala. Aí quando eles vão seguindo aquela voz, eles chegam de fato na sala do Byakko, que galera, é enorme assim e é cheia de lava, é uma temperatura muito alta, muito quente e cheia de... Não tem um caminho assim para você andar. Ela é cheia como se fosse de plataformas assim, que pro Quabra chegar onde estava o Byakko ele teria que pular. E é tão quente que o Quabra puxou assim um pedaço da roupa dele e jogou. Quando o pedacinho da roupa dele foi chegando perto da lava, sumiu. Ele viu que ele não poderia vacilar e nem cair, porque senão era morte certa. Então nessa sala o Byakko tá grandão, né? Que ali é o território dele, tudo. O Byakko já voltou ao tamanho normal, ele não tá mais gordão daquele jeito. E aí o que acontece? O Byakko começa a lançar os seus golpes, que ele começa a dar uns urros e solta a energia da boca dele, que a energia vai indo pro Quabra, o Quabra puxa a Lichen, ele pensa, isso é fácil, eu vou só rebater essa bola de energia. Mas aí o Kurama, no momento certo, avisa o Quabra, Quabra, não faça isso. Aí o Quabra desiste e pula daquela plataforma para outra. Quando a bola bate na plataforma, ela explode e faz a plataforma sumir. E o rei lembra que era famoso um monstro no mundo espiritual que tinha esse poder de lançar bolas de energia que eram capazes de destruir qualquer material. E nesse momento o Quabra se vê num momento difícil, porque ele não pode rebater
E ele não tem nem como correr, galera. Ele teria que só pular de uma plataforma para outra. E é isso que ele começa a fazer, porque o Byakuya começa a soltar vários golpes em sequência. E o Quabra tá bem numa situação bem difícil nesse momento. Só que aí o Byakuya já começa a crescer, né? Já começa a ficar meio que ali, vou ganhar, vou vencer de todo jeito. O Byakuya pensa que vai vencer de todo jeito e cada ataque dele, ele destrói uma plataforma daquela. Então vai ficando meio que um buraco assim e diminuindo as alternativas do Quabra. Só que aí o Quabra não tem mais o que fazer, galera. O Byakuya vai soltar novamente uma bola, ele solta uma bola grande de energia contra o Quabra. E o Quabra não tem o que fazer. Quando a bola tá chegando, ele pula. E quando ele pula, galera, ele vai cair naquela lava, que caindo é morte certa. Até o Byakuya começa a cantar a vitória. Mas aí o que é que acontece? O Quabra usa a Leiken como se fosse uma vara. E ele consegue puxar ela um pouco assim. E essa vara lança ele pra frente. Como se fosse no esporte lá do salto com varas. E quando o Quabra é lançado pra frente, o Byakuya é pego de surpresa. E o Quabra dá um bombaço na cara dele, um ótimo soco. Que nesse soco o Byakuya cai da plataforma de onde ele estava. Mas o Quabra também, como ele veio no movimento assim pra frente, ele também acaba caindo. E aí quando o Byakuya cai, ele é derrotado, ele cai na lava e morre. E aí o Quabra também caiu, galera. E nesse momento mostra lá a reação dos três amigos. Principalmente do Yusuke, que fica lá em choque. E ele até chora, dizendo que ele perdeu o amigo dele. Mas nesse momento mostra que o Quabra tá lá. Ele ficou pendurado pela faixa dele. Aquela faixa da cintura. E aí ele pede por ajuda. E aí os três vão lá. Só que em vez de ajudar ele logo, eles ficam zombando dele. Dizendo, Quabra, você não falou que não queria ajuda? Que você resolveria sozinho? Mas aí o Quabra consegue vencer o Byakuya. E é o segundo dos 4 monstros que eles conseguem derrotar. E aí com isso eles ficam aptos a passar para a próxima sala, que eu já adianto para vocês que vai ser a luta do Riei. Uma luta muito legal também, galera. E é isso. E assim termina o episódio 16 e 17 com essa luta do Quabra, mostrando toda a coragem dele. Várias vezes durante esses 2 episódios, o Yusuke oferece ajuda, o Riei fala que queria lutar e ele não deixa. E ele conseguiu derrotar o Byakuya, mesmo sendo um ser humano normal. Porque ele é um cara muito corajoso e cabeça dura. Tem até um momento lá, muito engraçado, que o Yusuke fala pra ele: cara, como ele é teimoso, teimoso pra caraca, parece um burro quando empaca. Essa dublagem é muito boa. E é isso, galera. Esses são o episódio 16 e 17. Então, se você gostou, dá o like, comenta, compartilha. E no próximo vídeo, vamos ver o episódio da luta do Riei, beleza? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se inscreve no canal, dá essa força aqui pro Nerdola, para não perder nenhum episódio, que vamos passar por todos os episódios de Yu Yu Hakusho, beleza? Um grande abraço e até a próxima.